Sabe, a gente sempre pensa na escola como aquele lugar para aprender matemática, ciências, história, o básico, né? Mas e se o propósito original dela fosse algo totalmente diferente? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Então, a grande questão é essa. Para responder isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para uma época bem antes de existir qualquer coisa parecida com a escola que a gente conhece hoje. Tenta imaginar isso. Uma época em que educação era um luxo, algo que acontecia em casa e só para quem podia pagar. A grande maioria das crianças aprendia o que dava. Na verdade, só uns 10%, geralmente das famílias mais ricas, é que tinham acesso a um ensino mais formal. Ou seja, não existia um sistema para todo mundo, nem de longe. E aí, tudo muda. Chega a Revolução Industrial e, com ela, uma necessidade gigantesca de trabalhadores que soubessem o básico: ler, escrever, fazer umas contas. Mas o pulo do gato não era só esse. A escola obrigatória foi pensada para ensinar pontualidade, respeito à autoridade e disciplina. Pensa bem, as qualidades perfeitas para um bom operário de fábrica, né? Bom, isso leva a gente para uma outra função da escola, uma que talvez não seja tão óbvia. Porque, além de ensinar o beabá, a escola começou a ter um papel de organizar a sociedade. Olha, os sociólogos têm basicamente duas grandes visões sobre isso. De um lado, tem o pessoal do funcionalismo. Eles olham para a escola e veem algo positivo, que une a sociedade e integra as crianças. É a visão mais otimista, digamos. Mas, do outro lado, tem a teoria do conflito, que é bem mais crítica. Para eles, a escola não só não resolve as desigualdades, ela, na verdade, reforça as que já existem. E essa ideia de reforçar desigualdades aparece numa coisa que os sociólogos chamam de máquina de seleção. Pensa só, desde cedo a escola começa a separar os alunos. Aquele é brilhante, aquele outro tem dificuldade. E aí eles são colocados em turmas diferentes, em caminhos diferentes, que acabam, lá na frente, levando a lugares muito distintos na vida. Isso não é só teoria, não. Os números mostram o impacto real disso. Dá uma olhada nesse gráfico. Fica bem claro, a chance de alguém entrar na faculdade logo depois de terminar a escola está diretamente ligada à grana que a família tem. Quanto mais alta a renda, muito maior a probabilidade. E a seleção não para por aí, infelizmente. A gente vê também uma diferença enorme na quantidade de diplomas universitários dependendo da raça e da etnia da pessoa. Isso acende um alerta, né? Mostra que o sistema, na prática, não está dando as mesmas oportunidades para todo mundo. Então, o ponto principal é esse. O caminho que a escola traça para uma pessoa acaba definindo muita coisa, inclusive o bolso dela, para o resto da vida. A conta é simples. Em média, mais estudo significa um salário muito maior. Ou seja, aquela máquina de seleção tem um impacto real e duradouro. Mas, sabe, essa desigualdade não é só um número num gráfico. Ela tem um rosto. E muitas vezes é um rosto bem chocante. Um autor chamado Jonathan Kozol foi a fundo nisso. Ele documentou essa realidade de um jeito impressionante e criou uma expressão que ficou famosa, desigualdades selvagens, para descrever a diferença absurda que ele viu entre as escolas. E as imagens aqui falam por si só. De um lado, escolas que parecem ter saído de um filme, com tudo do bom e do melhor. Do outro, escolas que estão literalmente caindo aos pedaços. E o que define isso tudo? Quase sempre é o CEP, a riqueza do bairro onde a escola fica. E o que ele descreveu é de embrulhar o estômago. Ele encontrou escolas com esgoto vazando, laboratórios parados no tempo, turmas com mais de 100 alunos para dividir 26 livros, corredores escuros porque não tinha dinheiro para lâmpada. Fica a pergunta, como alguém consegue aprender num lugar assim? Ok. Diante de um cenário desses, tão complicado, é natural que surjam várias ideias de solução, né? Vamos dar uma olhada em algumas delas, tentando entender os dois lados da moeda. Uma proposta que sempre aparece é a dos vouchers escolares. Quem defende diz que isso dá aos pais mais pobres o poder de escolher uma escola melhor e, de quebra, força as escolas públicas a correrem atrás. Agora, quem é contra diz que isso tira dinheiro das escolas públicas, que já não tem muito,
e acaba piorando ainda mais a situação delas. Outra ideia que surge de vez em quando é a da educação unissexo. Sabe, escola só para meninos ou só para meninas. A teoria é que as meninas se sairiam melhor em matérias como ciências e os meninos ficariam mais focados. Mas a verdade é que as pesquisas sobre se isso funciona mesmo ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. E tudo isso nos traz de volta à pergunta lá do começo. Se a gente já viu que a escola serviu a vários propósitos diferentes ao longo da história, qual deveria ser o propósito dela hoje? Essa linha do tempo resume bem a nossa conversa. A gente viu a escola nascer como um privilégio para a elite, depois virar uma fábrica de trabalhadores, aí se tornou a grande promessa de subir na vida e hoje ter um diploma é quase uma obrigação para conseguir um bom emprego. Então, a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Se o nosso modelo de escola foi na essência desenhado para a era industrial, será que ele ainda faz sentido hoje? Num mundo de inteligência artificial, de automação, de desafios globais, ou será que está na hora da gente redesenhar tudo isso do zero para a era em que a gente realmente vive?